Gente, então vamos falar de iluminação, tá? Então, vamos falar hoje, vamos entender o que é iluminação, né? E como funciona um pouquinho das luzes, tá? Então vamos pensar o seguinte. Conceito de luz. Qual é o conceito de luz? O que é a luz? O que é o iluminar para vocês? O que é iluminar, Manu? Clarear. É clarear, é você ver, né? É algo que se você está em algum lugar escuro, você consegue ver as cores. Quando eu falo de iluminação, a primeira coisa que eu penso não é que é só uma forma de iluminar, de clarear, de você ver as coisas. Para mim, iluminação é o sentir. Ela é sentimento, ela é emoção. Esse é para mim, a principal função. Essa, para eu, é a principal função da luz, né? É o que a gente faz com ela, como que a gente transforma. Então, a luz é o sentir, né? Como eu me sinto em um ambiente, eu tô relaxado, eu não tô. Esse ambiente que eu tô, ele é um ambiente para mim ficar mais atento, ele é um ambiente onde eu devo, naquele momento, descansar. Eu preciso ver mais as coisas, eu preciso ver mais detalhes, eu preciso ver menos detalhes. Então, a luz, ela tem essa função de mostrar pra gente o que é realmente que a gente precisa ver, como a gente precisa se sentir. Acredito muito nisso, né? E existem muitos estudos que já mostram que a iluminação correta ela é benéfica para a saúde. Então, para a gente entender como a luz pode causar sentimentos, tem alguns conceitos e algumas coisas, né? Então, dentro da luz, algumas coisas que a gente tem que compreender é temperatura de cor, temperatura de cor. E outro conceito que eu vou falar hoje é o IRC, que é o Índice de Reprodução de Cor, tá? Esses dois fatores eu acho eles essenciais para a gente poder dar sentimento e também o uso correto para cada tipo de iluminação. Por que eu falo do uso correto? Porque para cada tipo de espaço a gente pode trabalhar com um tipo de iluminação diferente e trazer esses sentimentos, aflorar eles. Vamos pensar num cinema, vamos pensar... Num cinema não, mas vamos pensar em um teatro e uma casa de shows, né? Um lugar onde a gente tem uma boate, algo assim. Como é que funciona? Se a gente tivesse só música, sem luz, como seria uma boate? E se o espetáculo, o cinema, o filme não tivesse a luz, qual seria o sentimento que a gente despertaria? Como seria uma cena de terror totalmente clara? E como seria uma cena de felicidade totalmente escura? Então isso é uma coisa que eu gosto de pensar bastante. A luz, ela traz sentimento, ela nos faz sentir-se mais feliz. Cria uma atmosfera. Cria uma atmosfera, ela cria o ambiente em que a gente está. Então, quando a gente fala de temperatura de cor, é importante compreender o seguinte. Nós temos as temperaturas de cores, digamos, que podem ir. Eu vou usar uma temperatura aqui que a gente encontra bastante, que é 2500K até 6500K. Dependendo da marca, nós teremos várias temperaturas entre esses dois. A temperatura de cor, ela funciona da seguinte forma. Quando você começa a esquentar um bastão de ferro para ir para uma forja, qual a temperatura mais baixa que ele tem? Qual a cor que ele fica mais baixo? A menor temperatura dele, quando ele começa a esquentar, é qual cor? É laranja. Então, baixa temperatura de cor. São luzes mais alaranjadas, então é laranja. E quanto mais a gente esquenta esse ferro, mais branco ele vai ficar. Então, é inverso. A gente imagina que o branco é baixa a temperatura de cor, mas não. O branco é a alta temperatura de cor.
E luzes mais brancas tem alta temperatura de cor. Esse é um conceito bem importante para entender, porque ele é o momento em que a gente começa a compreender, eu quero uma luz de baixa temperatura de cor. A pessoa pode pensar erroneamente que é uma luz branca, quando na verdade é uma luz laranja. Uma luz de um tom mais laranjado, mais amarelado. Tá? Então, lembre-se sempre do exemplo do ferro. Baixa temperatura de cor é laranja. Alta temperatura de cor é branco. E agora, o que é o IRC? O IRC, então, é o índice de reprodução de cor. Como que funciona o IRC? O IRC é baseado na luz solar, que é a única luz natural que nós temos hoje, que ilumina o nosso planeta. A luz solar é a luz natural que reflete 100% a cor real de cada coisa. Então, quando nós vamos especificar uma iluminação, a primeira coisa que a gente tem que compreender, onde eu vou utilizar isso? É um lugar onde eu vou trabalhar com cores? Eu vou estar vendendo comida? Eu vou estar vendendo roupas? Como é isso? O que eu estou vendendo naquele momento? A gente encontra muita lâmpada no mercado que tem IRC de 80%. O que quer dizer um IRC de 80%? Quer dizer que essa lâmpada só mostra 80% da cor real desse elemento. Imagina uma maçã, que você olha ela na luz do sol, ela tá vermelha, ela tá linda, e quando você entra em casa com aquela maçã, você entrou na tua casa, ela tá mais esbranquiçada. Você não consegue ver a cor dela. Diz, nossa, mas ela parecia tão bonita no sol. Por que isso? Porque você só está conseguindo ver 80% da cor que essa maçã tem. A mesma coisa acontece em lojas de roupas. Hoje já se tem muito mais lâmpada no mercado, que tem um IRC mais próximo de 90%, 97%, 95%, do que a gente tinha antes na tecnologia LED. Vamos lembrar da lâmpada de filamento, que é a lâmpada de tungstênio, aquela lâmpada de bulbo que a gente tinha antigamente, que queimava muito fácil. Ela era uma lâmpada com IRC de 100%. Porque assim como o Sol, ela era formada do quê? De um filamento. Esse filamento aquece, ele fica laranja, né? E ele reflete a luz solar, porque é aquecimento. Só que ele aquece 90% e emite de luz apenas 10%. Por isso que essas lâmpadas são consideradas de baixa eficácia. Quando, na verdade, elas têm, na minha opinião, elas têm um fator muito benéfico, que elas realmente conseguem expressar, né? Emitir um pouquinho da luz solar. Então essas lâmpadas, elas são hoje consideradas vilãs por causa do consumo de energia, mas não pela qualidade da luz que elas emitiam. A qualidade luminosa era muito boa. O que acontece é que elas consomem muito, porque 90% é aquecimento, 10% é iluminação. Então a gente tenta chegar o mais próximo de inverter tudo isso. Menos aquecimento com mais luz. Só que quando a gente faz isso, a tecnologia hoje eu até acredito que já tem algo no mercado, mas a gente perde IRC. Quando foram lançadas as lâmpadas fluorescentes e tudo isso, isso aqui até não era muito visto, né? Então hoje é muito mais pensado nisso. Então quando a gente especifica uma lâmpada, a gente sempre tem que procurar um fator que eu utilizo para pesquisar lâmpada, eu coloco
coloco geralmente assim, lâmpada LED IRC 100%. Lâmpada LED IRC 95%, 90%. Eu uso as porcentagens. Porque dessa forma eu vou encontrar as lâmpadas com IRC mais próximo. Se eu não estou procurando uma LED, eu vou fazer o quê? Eu vou procurar lâmpada IRC 100%. Para garantir que eu tenha o máximo de reflexão de cor que eu vou proporcionar para os meus clientes. Então, quando eu vou fazer uma loja, eu sempre tenho que pensar no IRC o mais próximo de 100% possível. A diferença, se a gente comparar a diferença de um IRC de 97%, que é uma das lâmpadas que a gente tem no mercado, para um IRC de 80%, vocês vão ficar chocados quando vocês compararem uma maçã. A mesma maçã em cada uma das lâmpadas, porque ela fica muito mais branca. Então, o IRC e temperatura de cor geralmente andam juntos, tá? Porque a luz laranja, a luz mais com baixa temperatura de cor, eu vou começar a falar em temperatura de cor, a luz com baixa temperatura de cor, ela não é tão branca. Luzes mais brancas nos deixam mais atentos e causam até um desconforto. Então elas não são indicadas para quartos, para salas de estar, para salas de cinema, para esses lugares onde você quer ficar mais relaxado. Então, quando que a gente vai utilizar as lâmpadas brancas? Tudo depende. Às vezes a gente pode precisar de um lugar que tenha muita atenção, um laboratório, lugares assim. Lembrando que em laboratórios também seria importante ter um alto índice de reprodução de cor. Então a gente tem que compreender muito bem o para que é cada coisa. Às vezes as pessoas me perguntam, mas tu não usa luz branca nos seus projetos? Eu quero luz branca. Eu vou explicar para o cliente a primeira coisa, o porquê que eu não vou usar uma luz branca no quarto dele. Tem cliente que quer, mas eu vou dizer, olha, o quarto é para quê? É para descansar, então a luz branca não vai te deixar descansar. Então a gente usa geralmente uma 2500, 2700K no quarto, para que o quarto ele comece a relaxar, comece a descansar. A gente pode usar luzes transitórias, por exemplo, lavanderia eu posso usar 6000K, que é um lugar de serviço, onde eu vou estar precisando ter mais atenção, que eu não quero que a pessoa durma na lavanderia. Cozinha, dependendo o tipo de cozinha. Uma cozinha integrada com uma sala. Eu não recomendo utilizar 2 tipos de lâmpada, 2 tipos de temperatura de cor em espaços integrados. Utiliza um só, com alto índice de reprodução de cor, para que a pessoa que está cozinhando ela possa ver a cor do alimento. Por que eu falo do ver a cor do alimento? Porque a gente também come com os olhos, então é importante em restaurantes, em todos os lugares que a gente for fazer, e cozinhas também, que a gente tenha isso. Muitas vezes os clientes chegam, eles vão em uma amostra e eles vão dizer, nossa, mas na amostra esse ambiente era tão bonito, eu fiz um painel igual na minha casa, eu pedi para o profissional fazer um painel igual, e eu chego aqui, esse painel tá branco, tá com uma cor diferente. Por quê? Porque a cor que foi escolhida para a amostra, provavelmente foi a temperatura de cor e o índice de reprodução de cor que foram escolhidos para aquela amostra eram os corretos. E chegou na hora de comprar a lâmpada, o cliente, não vou comprar essa, vou comprar essa que é mais barata, o cara da outra loja me falou que é a mesma coisa. E não é. Então esses 2 fatores são coisas que nós não abrimos mão sem projeto. A gente não abre mão de uma boa especificação que tenha a temperatura de cor ideal e o índice de reflexão de cor ideal para o que a gente está projetando. A gente não abre mão disso. Lâmpadas com IRC abaixo de 90%, eu não quero mais especificar. E a gente não deve especificar, porque o nosso cliente tem o direito de ter uma boa sensação, ele tem o direito de ver a cor real das coisas e não ver as coisas mais esbranquiçadas. Vamos lembrar o exemplo da loja. Comprei uma roupa na loja, loja linda. Cheguei em casa, não é a mesma cor. Não é a mesma cor. Bah, mas lá era tão bonita. Por que acontece? IRC. Provavelmente na loja
as lâmpadas eram escolhidas corretamente, porque geralmente é o profissional habilitado que faz, um profissional que tem esse conhecimento, e chega em casa, o cliente quis economizar. No início, todas as cores eram iguais na casa dele. Com o passar do tempo, ele foi trocando as lâmpadas, e ele não se atentou a isso. Por isso a importância de um manual pós-projeto, para ele entender qual o tipo de lâmpada, qual a especificação da lâmpada que ele tem que comprar. E também importante que a gente possa explicar, que a gente dê um tempo para explicar para ele o porquê nós escolhemos esse tipo de lâmpada, o tipo de luminária, tudo adequado. Dúvidas? Foi claro?